A luta universal contra a concorrência promete gerar, antes de tudo, algo ainda pior, uma situação que não pode satisfazer nem os planejadores, nem os liberais, uma espécie de organização sindicalista ou corporativista, na qual a concorrência é mais ou menos suprimida, mas o planejamento fica nas mãos de monopólios independentes, controlados por cada setor da economia. Então é isso que acontece quando fica o cabo de guerra dos caras que querem o coletivista contra o anticoletivista. O caminho da servidão, de Hayek. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Rodrigo Ferrari. Sejam bem-vindos ao canal Platinho. E por favor, não se esqueçam de clicar no sininho, no joinha, deixar um comentário, inscrever no canal para ajudar o crescimento. Por favor. Domo arigatou gozaimasu. Hoje eu vou apresentar para vocês essa teoria do Hayek que explica como a gente vai parar no totalitarismo. O que acontece que a gente sucumbe às forças do totalitarismo. Eu acho isso relevante hoje porque você observa os dois lados, todos os lados do espectro político, e todo mundo gosta da liberdade. Me parece que quase todo mundo se identifica com as liberdades individuais, a defesa dessas liberdades individuais, e teme pela perda delas. Então resta saber qual é o caminho dessas liberdades e qual é o caminho que a gente perde essas liberdades, que é o que o Hayek está procurando aqui. Em suma, a ideia dele é de que o progresso material, o progresso das liberdades é condicionado pelas livres trocas. Então, primeiro as livres trocas acontecem e elas são a base que sustenta as livres relações, as liberdades individuais e tudo mais. Só que aí o progresso trazido por essas mesmas forças de livre troca, ele traz consigo uma ganância. Ele fala assim: com o sucesso nasceu a ambição. O que tinha sido uma promessa animadora já não parecia suficiente e o ritmo do progresso se afigurava demasiadamente lento. Os princípios que haviam possibilitado o avanço no passado começavam a ser considerados obstáculos à rapidez do progresso e começam a ser eliminados imediatamente. Só que eles eram as condições da preservação do desenvolvimento que tinha sido conquistado até então. Então, na pressa de trazer novos desenvolvimentos, se joga fora todo o arcabouço necessário para a manutenção dos primeiros desenvolvimentos, e aí, assim, cai-se no totalitarismo. Então, em outras palavras, na verdade, a tese dele é de que todo estatismo leva a totalitarismo, que toda tentativa de tirar a liberdade de troca, liberdade econômica, me parece aqui que é bem evidente que o lastro das liberdades individuais é a liberdade de troca. Quanto menos liberdade de troca você tem, quanto menos liberdade econômica se tem, menos liberdade individual você vai ter. Então, embora pareça no primeiro momento que tirar essas liberdades econômicas de livre troca, reduzir as liberdades econômicas, pelo menos imediatamente não parece que vai levar à perda de liberdades individuais, à perda do progresso ou qualquer coisa assim. É aquela história de que é bom pensar em termos de turnos, como se fosse um jogo de carta, que não vai no segundo turno, mas no terceiro vai. E o argumento dele contra a ideia de querer acelerar esse progresso é justamente que, assim, se você deixa rolar as livres trocas, elas vão fazendo com que as liberdades individuais sejam mantidas e garantidas, pelo menos. Então, tá no turno 1, a liberdade econômica se desenvolve, no turno 2, as liberdades individuais se desenvolvem por causa dessa liberdade econômica. Turno 3, o pessoal tá todo desenvolvido ali, já tá com pressa, e eles querem puxar o desenvolvimento das liberdades individuais, o desenvolvimento material, o progresso em geral, que chegaria lá pelo turno 5 ou 6, eles querem puxar já para o turno 4. E ao fazer isso, eles tiram liberdades econômicas que não parecem essenciais, porque elas não são imediatamente, elas são parte do arcabouço que sustenta o que permite as outras liberdades, mas é indireto, por isso você não percebe. E por isso, de repente, cadê? O que aconteceu com a nossa outra liberdade? Ela vai junto, porque a base dela é a liberdade econômica. E aqui é interessante também fazer uma nova problematização. Vamos avançar um pouco mais. Que ele fala dessa questão. Então qual é a ideia aqui? É livre mercado puro, absoluto, por princípio? Porque o pessoal sabe que o Hayek, ele não é famoso por ser ele não é Rothbard style, né? Não é Yola Swag. O ponto é que ele é mais neoliberal, literalmente, no sentido estrito que eu tento apresentar no meu canal inúmeras vezes, tendo como base o texto do Milton Friedman, em que ele próprio fala que vai defender uma fé neoliberal. Mas o Hayek, ele entende a ambiguidade disso aqui. Então saca só o que ele fala aqui. Que os princípios básicos do liberalismo
não contém nenhum elemento que faça o credo estacionário, não é fixo e imutável. O princípio fundamental segundo o qual devemos utilizar ao máximo as forças espontâneas da sociedade e recorrer o mínimo possível à coerção, esse é o princípio do liberalismo. E aí ele diferencia dois caminhos para isso daí. Um é o de criar deliberadamente um sistema no qual a concorrência produza o máximo de benefícios. E o outro é o de aceitar passivamente as instituições tais como elas são. Interferir, é aí que a gente tem uma distinção que nas problematizações do outro lado não vão aparecer assim. Mas de dentro do próprio campo dos libertários, liberais e tudo mais. Você tem essa separação entre quem acha que você tem que deixar mesmo por princípio todas as liberdades, o que o Hayek chama aqui de uma obstinada insistência de alguns liberais em certas regras gerais primitivas, sobretudo o princípio do laissez-faire. Só que ao mesmo tempo ele fala que essa insistência era necessária e inevitável. Diante dos inúmeros interesses a demonstrar que certas medidas trariam benefícios óbvios e imediatos, a alguns pelo menos, só que o mal viria inevitavelmente no próximo turno, ou no próximo turno. Então, como que acontece que a gente cai nos totalitarismos, os famosos totalitarismos inomináveis da Itália e da Alemanha do século XX? É assim. É tentando acelerar o progresso que foi condicionado pelas liberdades econômicas, e a gente tenta acelerar esse processo coibindo liberdades econômicas sem entender como que elas são a base das outras liberdades. Foi inquestionavelmente, ele diz, a promessa de maior liberdade que atraiu um número crescente de liberais para o socialismo e tornou-os incapazes de perceber o conflito existente entre os princípios do socialismo e do liberalismo, permitindo em muitas ocasiões que os socialistas usurpassem o próprio nome do antigo Partido da Liberdade. Eu vejo essa discussão até hoje de pode libertário de esquerda, que é estranho pra mim, porque tudo que eu vejo os libertários da direita falando, eu já tinha ouvido nos libertários de esquerda, que supostamente não existiam, mas na minha época era só o que existia. Então, assim, sinto muito, sou boomer, desculpa por ser boomer, mas no meu tempo pelo menos existia e ainda conheço algumas. O problema do totalitarismo pro Hayek é o que acontece quando os homens se afastam da liberdade para organizar de forma coercitiva suas atividades. O fascismo é o estágio atingido depois que o comunismo se revela uma ilusão, conforme aconteceu tanto na Rússia stalinista como na Alemanha pré-bigodinho. Isso aí é a essência da teoria. Não é só em ideias, ele diz isso. Quer dizer, na prática mesmo, na própria Alemanha, na própria Rússia, você consegue observar historicamente isso acontecendo. As ideias de acelerar o progresso surgindo e daí elas regridem. Então você vê isso. O Reich fala especificamente disso, por exemplo, as liberdades da carne. Elas no começo foram liberadas em 1917 na Revolução Russa, logo de cara, tal, beleza, vamos aí. Só que com o tempo, eu lembro que ele fala especialmente sobre as preocupações dos mais velhos, com um monte de criança abandonada na rua. Não era um negócio bonito de se ver, e daí eventualmente, quando chega o Papa Stalin, ele acaba com essa brincadeira. Então, o totalitarismo stalinista seria necessariamente uma consequência da várzea produzida pelas ilusões da aceleração, da tentativa de acelerar o progresso. Talvez essa seja a grande mensagem aqui, que esse progresso garantido pelas liberdades materiais, econômicas, da livre troca, ele não pode ser acelerado sem a manutenção desse dogma. Ao mesmo tempo em que ele faz a crítica também, porque ele introduz essa questão, essa separação aí. Tem dois jeitos de tratar, e eu problematizei muito o outro que parece supostamente melhor. Porque você fala assim, vamos fazer então livre mercado e deixa que o negócio se resolve sozinho. Você fala, pô, isso é muito ingênuo, óbvio que vai ter problemas. Do outro lado você pensa assim, não, mas calma. Então a gente vai fazer o quê? Organizar para otimizar os benefícios da competição. Só que essa organização deliberada do negócio pode acabar sendo triplamente pior, muito mais maléfica. E ele também chama atenção a esse negócio aí, que é mais polêmico e eu não manjo muito, mas que é significativo na história intelectual de muitos dos líderes, os liderados, mais até, frequentemente trocavam de lado facinho, de um extremo pro outro.
cara começa como um dos vermelhos, depois ele vira bigodista, ou então ele começa como bigodista e depois vira vermelho. Na década de 30, muitos professores universitários conheceram estudantes ingleses e norte-americanos que, regressando do continente europeu, não sabiam ao certo se eram comunistas ou bigodistas. Sabiam apenas que detestavam a civilização liberal do Ocidente. Em cada país isso acontece em uma época diferente, né? Então será que a gente está vivendo isso daí? Será que a gente está revivendo o que o Hayek falou que eles estavam revivendo na Inglaterra? Porque o Hayek escreve isso no finzinho da Segunda Guerra. Quando a vitória já estava garantida, me parece. Eu não sei, não vi a data. De qualquer forma, o que ele vê é que a Inglaterra está no mesmo caminho. A Inglaterra venceu esses caras, mas não é como se... só porque foi, sabe... Não foi a ideia do liberalismo que venceu a ideia dos bigodistas. Foi que a Inglaterra venceu a Alemanha. Mas, segundo Hayek, ele via nessa época o perigo da Inglaterra estar trilhando o mesmo caminho. E aí, será que ela trilhou? Um ponto que eu acho interessante fazer também é sobre a questão do coletivismo. Quando você fala socialismo, você pode estar pensando no ideal socialista ou nos métodos socialistas. Podem ser coisas totalmente diferentes. E ele faz ele solta essa aqui de... Se pretendêssemos, por exemplo, que uma elite, os nórdicos, os membros de um partido ou uma aristocracia fossem beneficiados por uma maior parcela de bens, os métodos que seríamos obrigados a utilizar seriam os mesmos que empregaríamos para assegurar a distribuição igualitária. Ou seja, que tirar as liberdades econômicas e controlá-las de cima para baixo é o método. E daí o que você faz com isso é outra coisa. Que eu acho que você pensa assim, quando você concorda que esse vai ser um método, alguns vão sentar em assentos privilegiados de canetadas e decisões, e o resultado final não necessariamente vai ser aquilo que o método simboliza, aquilo que o método supostamente foi implementado para fazer. E o ponto do Hayek é que, em última instância, no turno 3, quer dizer, depois de um tempo, vai se revelar uma ilusão e vai levar ao totalitarismo. E que por isso, em certa medida, é melhor chamar de coletivismo, porque são métodos, e socialismo remete bastante aos fins. Mas os métodos coletivistas são a grande questão do Hayek aqui. Essa história de usar a coerção, especificamente na esfera econômica, tendo em vista progredir as coisas, achando que só porque num primeiro momento aparentemente não vai dar nada, que daqui a algum tempo não vai ter problemas sérios por causa disso. Mas em última instância, enfim, o Hayek se revela bem distante dos radicais Rothbardianos da vida, porque ele diz assim: a doutrina liberal é a favor do emprego mais efetivo das forças da concorrência, como um meio de coordenar os esforços humanos, e não de deixar as coisas como estão. Então, não é... Enfim, tem gente que vê o liberalismo clássico, o anarcocapitalismo, como total, nenhuma intervenção. Não tem essa de ficar tentando mexer pra cá ou pra lá pra otimizar a competição. Não vale fazer isso. E a visão que ele tem do liberalismo é que é pra fazer isso. Que é justamente uma questão justamente baseada na convicção de que onde exista concorrência efetiva, ela sempre se revelará a melhor maneira de orientar os esforços individuais. Então ela não nega e até enfatiza que para a concorrência funcionar de forma benéfica, será necessária a criação de uma estrutura legal cuidadosamente elaborada, e que nem as normas legais existentes, nem as do passado, estão isentas de graves falhas. Tampouco deixa de reconhecer que, sendo impossível criar as condições necessárias para tornar efetiva a concorrência, seja preciso recorrer a outros métodos capazes de orientar a atividade econômica. Então, o bom uso da concorrência como princípio de organização social, para ele, exclui certos tipos de intervenção coercitiva, mas não outros. Você pode proibir, por exemplo, substâncias, não causará problema. Por isso daí soa para mim totalmente idêntico ao que se chama de neoliberalismo, e daí faz sentido nos críticos do liberalismo que se misture toda essa história aí, dane-se se é liberal ou neoliberal, porque na prática o liberal vai querer sim usar coerção para melhorar as coisas, para fazer com que a concorrência seja mais benéfica. E daí, como assim benéfica? Para quem? Para quê? Pro PIB? Pro FMI? Tá ligado? Porque é isso. Farpas. Ele chega até a dizer isso aqui, ó. A manutenção da concorrência tampouco é incompatível com um amplo sistema de serviços sociais, desde que a organização de tais serviços não torne ineficaz a concorrência em vastos setores da vida econômica. Cara, você lê esses caras e
É muito difícil não ver nisso o discurso atual do progressista, que não quer jogar fora toda a concorrência. O progressista não revolucionário quer ir aos pouquinhos. O gradualismo progressista, ele é isso aí, cara. Ele é um negócio de otimizar, de não vamos acabar com... Ele não fala nesses termos, mas ele quer ficar melhorando as condições. Que significa o quê? De algum jeito otimizar a concorrência. É só que supostamente é em favor dos trabalhadores, e sendo que no discurso dos defensores do liberalismo supostamente todo mundo vai se beneficiar. Fica aquele negócio meio do famoso, famigerado trickle-down economics. A ideia de que se os mais ricos enriquecem, naturalmente vai ter mais emprego, aí tipo, o dinheiro vai fluir para baixo. Que eu acho que a minha visão dessa história aí é que nem que o Nietzsche fala sobre o livre-arbítrio e o cativo-arbítrio. Que é óbvio que o arbítrio não é totalmente livre, mas seria estúpido também achar que ele é totalmente cativo. As nossas escolhas são condicionadas, mas elas continuam sendo escolhas. E eu queria terminar com uma frase do Hayek aqui, que foi o que eu aprendi, talvez com os marxistas, sobre a relação entre o livre mercado e o Estado. O Estado burguês serve para a manutenção da propriedade privada e das condições da concorrência, que não é bem livre, que é como nas palavras do Chomsky, no fim das contas é aquela história do socialismo para nós, capitalismo para vocês. Então, quem tem mais poder socializa os recursos alheios, e quem tem menos poder compete com o que sobra. E ele diz assim: o funcionamento da concorrência não apenas requer a organização adequada de certas instituições, como a moeda, os mercados, os canais de informação, algumas das quais nunca poderão ser convenientemente geridas pela iniciativa privada, mas depende, sobretudo, da existência de um sistema legal apropriado, estruturado de modo a manter a concorrência e a permitir que ela produza os resultados mais benéficos possíveis. Eu não vejo aqui ele falando muito desse benéficos. Que benéficos? Como assim benéficos? Para quem? A premissa de que o benéficos, de que a gente consegue ter um benéficos, sabe, neutro assim, eu acho meio complicado. Porque bom, essa é uma outra questão para outro vídeo, né? Mas do problema da desigualdade. Porque num primeiro momento você vai dizer, não, o problema não é a desigualdade, o problema é que o cara tá pobre e vai morrer de fome, entendeu? Então, o problema não é que tem gente que tem muito a mais do que outros, e sim que tem gente que não tem nada. Se todo mundo tiver o mínimo, daí tudo bem que tem uns caras que têm infinito. Mas tem o segundo nível de problematização, que eu acho que é, sim, você vai... realmente, é mais problemas de primeiro mundo, o segundo passo. Mas que existe o problema da desigualdade, e na questão da competição do amor é onde menos dá pra negar. Se todo mundo ganhasse exatamente a mesma coisa, a gente vai competir não vai competir usando isso, não vai favorecer os mais feios. Os caras que eram bons em fazer grana, mas não são muito belos, não são muito bons de cama, foram desfavorecidos. Agora o cara que é bom de cama foi favorecido, entendeu? Cara, não seria simples, você teria que planificar tudo, até o amor. Até, cara, a gente ia ficar descobrindo novas e novas coisas, que a gente é capaz de usar diferenças para obter vantagens, uma concorrência desleal, digamos assim. A luta universal contra a concorrência promete gerar, antes de tudo, algo ainda pior, sob vários aspectos. Uma situação que não pode satisfazer nem os planejadores, nem os liberais. Uma espécie de organização sindicalista ou corporativista, na qual a concorrência é mais ou menos suprimida, mas o planejamento fica nas mãos de monopólios independentes, controlados por cada setor da economia. Então é isso que acontece quando fica o cabo de guerra dos caras que querem o coletivista contra o anticoletivista. Estão querendo acelerar o processo por meio de estatização, por meio de coletivismo no sentido de tirar liberdades econômicas para acelerar alguma outra coisa, algum outro progresso, algum outro benefício. E aí o outro lado tá tentando segurar isso daí, e o resultado final acaba sendo nenhum nem outro. Vira esse mundo dos oligopólios aí, que ele tá chamando de monopólios independentes. Monopólios independentes controlados por cada setor da economia. Esse é inevitavelmente o primeiro resultado de uma situação na qual todos, unidos na hostilidade à concorrência, em pouco mais concordam. Embora a concorrência consiga suportar certo grau de controle governamental, ela não pode ser harmonizada em qualquer escala,
com o planejamento central, sem que deixe de operar como guia eficaz da produção. Esse é um ponto aqui que é slogan praticamente, e aí esse ponto ele não abandona. O planejamento central total é impossível, porque o guia da produção tem que ser oferta e demanda, essas coisas. Então é só indiretamente que essa influência vai ser exercida. Por isso que não adianta ficar pensando, olhando só para o quanto o Estado está intervindo diretamente em alguma coisa. Sabe, esse termo que a galera usa, intervenção do Estado, ele não é correto. A verdadeira questão não é intervenção do Estado. É como que ele, por debaixo de tudo, como que ele por trás de tudo está criando as condições e determinando as condições da competição. Não é uma intervenção, isso é muito mais grave que uma intervenção. A intervenção seria um negócio que está lá, o livre mercado, ele vai e bota o dedo. Isso aqui é ele segurando inteiro o negócio do livre mercado e mexendo, marionetando o negócio de cima para baixo. Olá, obrigado por assistir este vídeo até o fim. Por favor, considere contribuir com uma quantia modesta no apoia.se/platinho para ter acesso a conteúdo exclusivo. Além disso, você tem acesso a links de conversa e discussão do WhatsApp e do Telegram, lives toda semana, encontros de filosofia, vídeos mais polêmicos e tudo mais. Você pode acessá-los todos aqui no mural, e os novos doadores ganham acesso a todos os vídeos anteriores. Mas é isso aí, falou!